Fala, meus queridos irmãos e irmãs que está nos assistindo nesse segundo episódio do podcast Voz do Reino. Você, telespectador, que está aí do outro lado, você é o nosso convidado neste momento para estar assistindo esse segundo episódio. Estamos aqui para falar do reino e para proclamar o evangelho. Você aí, neste momento, eu também quero aproveitar e fazer um convite. Aonde você estiver, curva sua cabeça. Vamos começar hoje esse segundo episódio com uma pequena oração, agradecendo ao Senhor pelo dom da vida e pelas oportunidades a qual Ele tem nos proporcionado. Amém? Feche os teus olhos e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, Senhor meu Pai, a gente estamos aqui neste dia de hoje, nesta noite, para falar mais uma vez do Teu Evangelho e para proclamar Tuas boas novas. Meu Deus, que aonde quer que seja, que esta pessoa está assistindo, meu Pai, este podcast, Voz do Reino, meu Deus, que ela venha ser alcançada pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, pelo Teu Espírito. Ó Espírito Santo, meu amigo, eu te convido neste momento, visita esta pessoa, meu Pai. Visita esta pessoa, Espírito Santo, no mais profundo do ser dela. Vai tocando e penetrando, Senhor. É o que nós te pedimos e que neste dia de hoje o Senhor venha estar conosco e visitando esta pessoa que está do outro lado, ouvindo este podcast, esse momento de bate-papo, onde vamos estar interagindo sobre o Teu reino. Meu Deus, te agradecemos e louvamos o Teu nome. Amém? Amém. Meus queridos, hoje é com muito prazer e honra que recebemos aqui no podcast Reino, no segundo episódio, o nosso amigo, convidado, cantor, presbítero Fernando. Está aqui conosco. Amigo Fernando, apresente-se para os nossos telespectadores que estão do nosso outro lado da telinha. Fale quem é você aqui um pouco para eles. Você que é um cantor, adorador. Meu Deus. Fique à vontade. Glória a Deus, é uma honra para mim estar aqui. Segundo episódio de muitos que virão. Amém. Agradeço primeiramente ao Senhor, depois a você por fazer esse convite, que sou muito feliz por esse convite, porque às vezes nós fazemos as coisas e parece que nós não estamos sendo notados, e às vezes a gente fica triste. E às vezes quando nós recebemos um convite para pregar, para cantar, e a gente fala assim, alguém está me vendo. Alguém está me vendo, e eu estou aqui hoje com meu amigo Benny. Eu sou o Fernando Silva, sou presbítero na igreja Assembleia de Deus Madureira, ali em Cascais. E estou aqui hoje com meu coração feliz por estar aqui para conversar um bocadinho, bater um papo com meu brother. E é isso aí, Fernando Silva. Amém. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? O homem tem palavra, o homem sabe chegar junto e se expressar. Meus queridos, eu convidei o nosso amigo Fernando. E aproveitando essa situação, Fernando, a gente vamos interagir um pouco, né? Falar aqui das suas atividades, né? Do que Deus tem feito na tua vida, né? A sua movimentação no reino, na obra do Senhor. E para começar, eu gostaria aqui de fazer a seguinte pergunta. Quem é o Fernando? De onde surgiu o Fernando? Como que o Fernando conheceu o Evangelho? Por intermédio de quem? Por quem? Conta um pouco dessa trajetória sua até chegar aqui, nesse exato momento deste podcast Voz do Reino. Meu Deus. Cara, eu sou o Fernando Silva, como eu disse, sou o pai do Eduardo, sou o pai da Eloá e sou o pai de uma bênção que tá vindo por aí também. Meu Deus. Meu Deus, glória a Deus. Que bênção. E, cara, eu não nasci no reino, no berço evangélico. A minha família não tem essa predisposição, digamos assim, lá atrás de ter seguido os caminhos do Senhor. E eu saí do Brasil em 2004 e vim para Portugal.
E, infelizmente, um jovem perdido, um jovem que fazia muitas coisas erradas, usuário de droga, bebia muito, fazia muitas loucuras. Até que, em meio a tantas loucuras que eu cometi e fiz, fui parar atrás das grades. E acaba que, no momento em que eu ouvia antes, quando eu estava fora, estava solto, livre, eu ouvia falar muito de Jesus, mas eu não acreditava em Jesus. Eu não acreditava em Jesus porque, para mim, isso era uma utopia, para mim, isso era uma lavagem cerebral que faziam nas pessoas. E toda vez que as pessoas falavam de mim, de Jesus, eu desdenhava, eu desrespeitava, eu zombava, eu ria das pessoas. Eu olhava na cara das pessoas e dizia: eu não tenho tempo, eu não quero ouvir sobre. E todo mundo dizia assim: o Senhor tem um plano na sua vida. E eu falei: mas eu não quero saber, Deus tem plano na vida de todo mundo. Não quero saber disso. Deus tem plano na vida de todo mundo. Eu lembro exatamente que foi no ano de 2006, se eu não me engano. 2006. No outro lado da margem do rio, eu estava lá na Charneca da Caparica, exatamente. E antes de eu sair de casa, um pastor que estava lá, um pastor falou bem assim: posso fazer uma oração por você? Eu falei: dá licença, minha oração o quê? Aí o outro amigo que estava junto comigo nas coisas erradas disse assim: poxa, deixa ele fazer uma oração por você. E eu disse assim: que oração que é? Eu falei: rapaz, uma oração, cara. Eu falei: tá bom. Aí ele: você pode ajoelhar? E eu falei: ajoelhar? Você tá tirando, pô? Vou ajoelhar. Aí o rapaz: vem, mano. Aí ajoelhou. Aí eu ajoelhei, ele começou a falar assim: olha, o Senhor tem um plano muito grande na sua vida. E em meio à oração ele começou a falar línguas estranhas. E eu falei: já começa com essa doideira. Sem entendimento nenhum, zombando daquilo ali, não queria nem saber. Mas ele falou: para você saber que Deus é na sua vida no dia de hoje, você vai ter um livramento de morte. E eu achava que eu era autossuficiente, que eu era o bambambam. Porque eu andava com arma, eu andava com pistola, eu era um perdido. Cheguei dentro de determinado local, depois dessa oração que ele disse, foi muito enfático e disse: para você ver quem é Deus, que Deus é na sua vida, hoje você vai ver com seus olhos o livramento de morte que Deus vai te dar. Eu cheguei e eu sempre andava com 2 armas. E quando eu encostei o meu carro, tentaram roubar o carro, antes de eu comprar o carro. Aí então o canhão do carro não funcionava. Eu só fingia que trancava. E eu estacionei o carro perto da parede e saí na porta do carona, porque essa trancava. Só que essa daqui ficava aberta. Só que nesse dia eu só encostei o carro e botei as 2 armas debaixo do banco. E saí. Entrei dentro do bar e tava ali bebendo, xingando, brincando, aquela perversidade toda de bêbados e coisa. Sim. De repente eu fui à casa de banho. Quando eu fui no banheiro, aí eu deixei a porta um pouquinho aberta assim. Aí quando eu tô lá fazendo a necessidade, entra uma pessoa. Aí ele pega e entra de uma vez. Aí eu tomo um susto, olho pra trás. E ele fica assim: epa, és parvo, não sabes fechar a porta? Eu falei: eu sou parvo porque eu não sei fechar a porta. E você é outro, porque não bateu nela. Aí aquilo ali inflamou. E ele pegou um x-ato na hora e disse que ia me matar. E aquela confusão toda, e o bar generalizou. E muita gente me conhecia, porque eu era tão perdido a ponto de sentar dentro de um bar, tirar pra fora cocaína e cheirar ali na frente das pessoas. Ali antigamente tinha um bar, não sei se algum espectador desse tá vendo, lembra-se do bar chamado Vermelhão, ali na Charneca da Caparica, próximo ao McDonald's. E ali eu generalizou aquela confusão, e eu de repente falei assim: pronto, vou matar todo mundo aqui. Aí eu saí de dentro do bar, fui em direção ao carro do meu amigo, que estava trancado. E o meu carro era só puxar essa porta aqui e eu pegava as armas. E a minha cabeça me levou para entender que as armas estavam dentro desse carro, não dentro do meu. Eu não vi o meu carro. E eu abro, e ele me dá aqui que eu vou matar todo mundo aqui. Aí todas as pessoas que me conheciam falaram: mano, vamos embora que vai dar confusão. E eles começaram a correr, começaram a ir embora. E eu tentando abrir, eu falei: mano, tem que matar esses caras. E eu tentando abrir, não consegui. E eu não consegui, aí de repente o outro cara me chamou e a confusão foi embora, as pessoas correram. E eu falei: não, tem que ir atrás deles. Aí o cara falou: para, mano. O cara que tava, meu amigo que tava junto comigo, que orou, que recebeu a oração, falou: Fernando, você se deu conta do que aconteceu aqui agora? Eu falei: o quê?
você lembra da oração do pastor? Eu falei, rapaz, eu lembro perfeitamente. Eu disse assim, ô Mike, você acha mesmo que esses comédias iam me matar? Aí ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa pra você. Livramento de morte não é só você matar, não é só você morrer, é você matar também. Porque se você abre a porta e tira as armas, você matava as pessoas. Mas vem cá, me levantou, foi lá, andou comigo, ele foi no meu carro, abriu a porta, pegou debaixo do banco essa arma e falou, tá vendo isso aqui? E eu fiquei em choque. Falei, caraca, eu não vi o meu carro na hora. E ali o Senhor já estava começando a movimentar para poder me resgatar. Naquele momento ali, Ben, eu fiquei assim, tipo, mano, isso é coincidência. Isso é coincidência, não pode ser, é loucura isso. Fica meio que anestesiada a pessoa, né? Mas tudo um propósito. E ali, eu era muito conhecido ali, eu era o carioca. Todo mundo conhecia o carioca e o Mike era o paulista. Todo mundo conhecia a gente. Era o carioca e o paulista. Todo mundo conhecia a gente. E acaba que naquela situação, em outra situação, eu estava em um bar que foi perto do aterro sanitário da Charneca. Eles foram inaugurar um bar e eu fui para esse bar, para a inauguração desse bar. E quando eu cheguei lá, já tinha tido uma confusão com esse meu amigo. Por conta de um telefone que ele vendeu sem o carregador. Ele falou, o telefone tá bom, mas tá sem carregador. O cara, não, tudo bem. Só que depois eu acho que o telefone não funcionou e o cara foi e começou a gritar com ele, xingar ele e dizer assim, você me enganou, vocês estão pensando que eu tenho medo de vocês não valem nada. Que não sei. E eu não estava lá. Quando eu cheguei, ele continuou falando isso e veio gritar na minha cara, tal. E eu falei, cara, eu não sei nem o que tá acontecendo. Aí ele chegou na minha cara, balançando na minha cara, fazendo um monte de coisa. E eu falei, caramba, mano. Que loucura. E ali aconteceu que a gente chegou a via de fato, aí rolou tiro lá no lugar lá, nem convém falar muitas coisas. Aí aconteceram muitas coisas ali e aquilo ali foi só estreitando para mim. E sem contar nos assaltos que eu tinha feito, que eu estava fazendo. Fiz alguns assaltos a carro forte aqui na Charneca da Caparica, ali na margem sul. Na margem sul, ali perto do Seixal, fiz alguns assaltos, vários assaltos. E acabou que um dia eu estava com o meu coração tão apertado na madrugada, não conseguia dormir direito, cara. Não conseguia dormir direito por conta desse monte de loucura que eu tinha feito. O Senhor estava me chamando. Hoje eu compreendo isso. O Senhor estava me chamando. Às vezes você que está aí me vendo, assistindo, você tem sentido uma angústia, às vezes você tem sentido o seu coração, uma tristeza muito grande, saudade de algo que você não sabe o que é, vontade de largar tudo, de sumir. É a sua alma gritando, querendo a presença do Senhor. Eu vivi isso. E se você também está vivendo isso, é o Senhor, o Espírito Santo incomodando a sua alma, para que você levante a sua mão e aceite esse Deus que deu a vida por você, que mudou a minha história, mudou a história do Beni, e mudou a vida de homens ao longo da história da humanidade. Esse Deus, ele tem poder para fazer como fez na minha, fazer na sua também. Então, dentro dessa trajetória de erros, chegou um dia que eu estava dentro do meu quarto ali, completamente entregue à tristeza. Porque a gente quer preencher a tristeza do coração da gente com droga, com bebida, com mulheres, com coisas. E nada preenche o coração do homem, apenas a presença do Senhor Jesus. Apenas a presença de Deus que preenche. Cara, eu vivi tantos anos sem dormir, por conta de achar que eles iam entrar dentro da minha casa, invadir minha casa e poder me levar preso. E eu fiquei com muito medo e eu não dormia, mano. Deixa eu te fazer só uma pergunta, Fernando. No caso, então, aqui você já estava tendo uma experiência de que tudo estava se fechando ao teu favor. Você está dizendo que você viveu experiências loucas, que você chegou a um determinado tempo que você percebeu que as coisas já não estavam mais dando certo e que uma hora ou outra iria acontecer algo de diferente, algo novo. Eu não entendia.
Hoje só não eu entendia. entendo. Só que você estava vivendo naqueles momentos ali, essas situações a qual o cerco estava se fechando para o seu lado. E uma coisa também que eu quero te perguntar é, o Fernando no Brasil tinha já essas experiências também? Como que era? Já tinha encontro com Cristo? Ou veio ter o encontro definitivamente com Cristo aqui? E, tipo, essas experiências, o Fernando, é algo que vem passando de muito tempo e o Fernando só veio mudar mesmo aqui, com o encontro com Deus aqui. Só aqui, varão. Como eu tinha dito, eu não nasci num lar evangélico. Minha mãe sempre nos levou, saudosa Dona Marli Soares da Silva. Ela sempre levou os filhos às campanhas. Ela sempre ensinou a gente a andar no caminho do Senhor, sabe? Ela sempre disse para nós podermos andar na presença do Senhor. Ela não era aquela serva de Deus, aquela mulher que andava, que entregava revelações, mas era uma pessoa que ela tinha muito temor do Senhor, entendeu? E ela ensinou o caminho para todos nós. Nós somos em 4 irmãos. E ela nos ensinou esse caminho. E como eu tinha dito, esse cerco foi se fechando, essa angústia foi tomando meu coração. Teve um dia que dentro do meu quarto eu levantei, fui até um quarto vazio que eu tinha na minha casa, coloquei uma bolsa onde tinha armas e eu comecei a chorar. Comecei a chorar e eu não sabia essa angústia, o que era. Mas é porque estava se aproximando uma mudança radical na minha vida. E eu deixei aquelas armas ali e comecei a orar. Falei, Senhor, me tira dessa vida. Eu não quero essa vida para mim mais. Porque eu estava um drogado. Eu era um drogado. Eu era um cara que bebia de manhã, de tarde e à noite. Eu estava completamente entregue aos vícios. Eu era um cara que não tinha respeito pela minha própria família. Eu não tinha respeito por mim próprio. Eu era um drogado. Alguém que as pessoas olhavam e falavam, esse é um perdido. E no Brasil foi a mesma coisa. No Brasil eu não tinha nenhum tipo de compromisso com as coisas do Senhor. Eu era um frequentador, era um crente domingueiro. Eu ia no domingo e estava tudo bem, estava tudo certo. Só ia bater carteira. Mas nada. E voltei. E quando eu cheguei aqui, o Senhor mudou a minha história aqui. Mudou a minha história. Por quê? Porque o Senhor sabe. Hoje eu entendo. A grande maioria das pessoas que eram meus amigos, os que andavam comigo, pessoas que eram da mesma faixa etária de idade, da mesma época, a grande maioria foi morto. Muitos deles morreram. E o Senhor, aprove ao Senhor me trazer, me tirar do Brasil e me colocar em Portugal para poupar a minha vida. Às vezes a gente não entende o agir, a movimentação que Deus faz nesse tabuleiro aí, e a gente não consegue compreender. E o Senhor me trouxe para cá. E no meio dessa loucura, dessa angústia, dessa tristeza, veio a prisão. Aí eu fui preso. Fui preso em 2008. Dia 23 de outubro de 2008 fui preso. Aqui? Aqui em Portugal. E qual que foi a tua experiência lá dentro, Fernando? Tipo, como você já vinha de um histórico nessa vida, uma vida bem tenebrosa, bem loucona no mundo, metendo assalto, fazendo e acontecendo. Aqui, qual que foi a tua experiência vivendo esta vida louca aqui, lá dentro, depois que você foi preso? Eu fui preso dia 23 de outubro. No dia 25 é meu aniversário. Olha aí. Você já sabe, né? Quase tu ia ser preso no teu aniversário. Meu Jesus, que presente. Puta, olha aí. Rapaz, eu chorei tanto, mano. Meu Deus. Aí no dia 23 eu fui preso. Fui levar meu filho Eduardo. Meu Deus, meu filho Eduardo é uma bênção da minha vida. Te amo, meu filho. Jesus te ama muito. E em breve eu profetizo sobre a sua vida, Eduardo, que você vai ser um grande homem de Deus. Glória a Deus. Você vai ser um grande homem de Deus. Isso é só uma fase que você está passando. É só um passeio que você está dando no mundo. E em nome de Jesus, em breve, você vai ser usado tremendamente por esse Deus que eu sirvo, em nome de Jesus. Aleluia. Fui levar meu filho de manhã para a escola.
E ele, naquele momento, ele pequenininho, veio, ele correu pra mim, papai, penteia meu cabelo igual o Cristiano Ronaldo. Parecendo cena de filme. Mano, aí eu fui, abracei ele pulou em mim, aí eu dei banho e tal. Aí levei ele pra escola, aí tô subindo com ele pra escola. Quando eu tô voltando, eu vi que tinham 5 homens, 2 na calçada e os 3 longe. Aí eles vieram pro meu lado, e eu tava com um capuz na cabeça e tava com as 2 mãos assim. E eu fui andando assim, eu falei, rapaz, esses caras tão vindo pro meu lado, mano. Aí eu fui pro outro, eles vieram também. Eu fui pro outro, eu falei, ih, caramba, o que esses caras estão fazendo? Já tomou um enquadro. Aí eles vieram, Polícia Judiciária Antiterrorismo, banditismo. Meu Deus. Aí, cara, eu não sabia... Eu sabia, assim, que quando chegou nesse período, nesse momento, eu já era foragido, porque já tinha sido preso o meu corréu, o meu amigo que estava junto comigo. E eu tava foragido, eu tava fora. Só que eu tava mesmo devagar, tava trabalhando. Já tava já suave, já não tava querendo mais se envolver. Eu não sabia que o que eu fiz? Eu peguei um telefone que eu tinha e eu ativei o roaming automático do telefone. Eu enviei pelo correio, chegou lá no correio, mandei a minha irmã fazer uma chamada, porque o roaming automático, o sinal ia dar lá pro Brasil. E, cara, e deu certo. Porque o Polícia Judiciária, quando me encontrou, ele disse assim, caramba, eu pensei que nós tínhamos te perdido, porque o sinal do seu telefone estava lá no Brasil. E eu pensei, caraca, deu certo. Mas, ao mesmo tempo, não deu. Se ferrou. Se ferrou. Aí chegou lá. Quando cheguei nessa situação do como é que fala? Até perdi. Do enquadro. Aí quando chegou no enquadro, aí eles disseram assim, como é que é o seu nome? Aí eu falei, eu sou Eduardo. Aí ele falou assim, como é que é o seu nome? Aí eu falei, Eduardo. Ele, seu nome é Eduardo. Não, perdeu. Tipo assim, não perdeu, mas ele falou assim, ó. Ele falou assim, exatamente assim, ó. Já foste. Já foste. És o carioca, já foste. Aí eu fui e falei, peraí, ele me encostou na parede. Eu falei, peraí. Aí eu tentei correr, ele me segurou e falou assim, ó, não faças graça que já foste. Vamos pra sua casa. E no meu telefone, eu entrava dentro dos lugares onde eu ia fazer o assalto, eu pegava o telefone, eu cruzava o braço, ia andando com o telefone, eu ia filmando, olha, aqui tem um caixa eletrônico, aqui tem um segurança, aqui é a saída, e eu ia fazendo um mapa visual com um vídeo. E depois eu saía e falava, essa rota aqui dá pra gente sair por aqui, dá pra sair por lá. E tinham vários vídeos desses no meu telefone. E na hora daquela situação eu falei, se eles pegaram o meu telefone, já era. Tem muita coisa aqui que vai me comprometer. Eu peguei meu telefone, escondi debaixo do braço aqui assim, fiquei com o telefone assim, ó. E fiquei assim, cara, o telefone tava aqui no bolso, eles me revistaram e não acharam o telefone, passaram a mão em volta do telefone e não viram. É Deus, mano. Aí eu coloquei o telefone aqui debaixo assim e fui. Aí chamei a mãe do meu filho e falei bem assim, vem cá. Aí ele, não, você não pode chegar perto dele, não. E debaixo de um fogão antigo que eu tinha uma parte que, tipo, uma gaveta. Eu tinha muitas coisas que me comprometiam ali. Aí eu só falei assim, chega aqui. Aí ela falou bem assim, não, posso ir perto dele? Aí o cara liberou e falou, pode ir. Aí eu abracei ela, peguei o telefone, eu botei debaixo do braço dela, fechei e falei assim, olha, liga pra tal pessoa assim, 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 fala que a casa caiu. Aí ela foi lá, escondeu e tal, e ligou. Eles foram. E na época, isso foi em 2008. Em 2008, eu tinha uma televisão muito grande. Pra época a última geração, era muito dinheiro. E eu tinha uma televisão muito grande. E quando o rapaz entrou, ele disse assim, fogo, nem eu tenho uma televisão dessa. Aí ele falou assim, como compraste uma televisão dessa? Eu falei, eu trabalho, né, filho? Aí ele, já sei onde trabalho, já sai. Cara, eles tinham um dossiê, fotos minhas em várias ocasiões e eu não vi, cara. Eles alugaram um apartamento na frente do meu prédio, eles tiravam foto, eu olhando pela janela assim, ó, pra procurar assim, ó. Caraca. E eles tirando várias fotos aéreas, Mano, eles foram na igreja, que eu frequentava a igreja nos domingos aqui, eles foram na igreja, sentaram no banco e tiraram foto minha. Tu sentado. E eu não vi. Caraca. Que eu não vi. E acabou, cara. Quando eu entrei, eu entendi que a minha vida não seria mais... Antes de ser preso, um pastor disse assim, você que está aí atrás, levanta a sua mão. Eu falei, eu? E eu não acreditava muita coisa ainda. Ele falou assim, olha, o Senhor manda dizer para você o seguinte. E ele, cara, muito fervoroso, ele disse assim, ó, o Senhor manda te dizer que vai tomar pela sua mão direita. Ele fez assim, ele vai tomar pela sua mão direita, vai tomar pela sua mão esquerda e vai fazer um reboliço na sua vida tão grande que a sua vida nunca mais será a mesma.
E eu não entendi. Mas anos depois, na presença do Senhor, eu entendi que ele tomou a minha mão direita, minha mão esquerda e meteu uma algema. Mas ele não falou da algema. Ele não falou da algema, senão eu ia falar assim, caraca, eu vou fugir. Cara, e foi tão assim, hoje, analisando, fazendo essa retrospectiva... Essa profecia é forte. Essa se cumpre. Porque, cara, eu não entendi. Essa se cumpriu. Vai tomar pela sua mão direita, pela sua mão esquerda e vai fazer um reboliço a vida nunca E fez. mais. E hoje eu vejo como que Deus trabalha. E Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. A tua experiência lá dentro da cadeia, como que era, cara, com os caras lá? Tu já chegou apavorando, chegou de mansinho? Como que foi tua experiência lá? Eu entrei dentro de uma cela onde tinham uma cama, tipo assim, beliche, era 1, 2, 3, 4, 5. Meu pai. Aí eu olhei assim pra cima e não tinha ninguém aqui embaixo, não tinha ninguém. Chão tudo zoado, tudo sujo, cheio de buraco no chão, sujo, meu Deus. E eu olhei assim e falei, caramba, que lugar é esse? Quando eu andei assim, que eu fui jogar minhas coisas assim, quando eu olhei pra cima, tinha um cara lá em cima com um gilete bem assim, ó. Nossa. Eu falei, Jesus, esse cara vai me matar de noite. A primeira ideia que eu tive que esse cara vai me matar de noite. Eu não vou dormir. Cara, deve ser tenebroso, né? É uma coisa louca, né? E eu fiquei apavorado. Eu falei assim, caramba, eu tô extremamente cansado, moído. Eu já tinha vindo da polícia judiciária. Passei um dia e tal lá, passei lá, dentro de um calabouço. Aí lembra até daquela música, no fundo de uma cela fria. E eu bem então lá aquela outra, mídia escondida dentro do calabouço. E eu lá no calabouço, cara, água de esgoto, os banheiros todos entupidos, assim, coisa. E eu falei, que eu fiz da minha vida? Sabe o que acontece? Bateu um reflexo na hora, né? O inimigo, ele faz isso com você. Ele te dá... Existem pessoas aí que podem estar nos assistindo que tem esse espírito de superioridade por conta de arma, obter, de por ter... conta de dinheiro, por conta de amigos, por conta de ter as costas quentes e falar, fulano de tal tá comigo. E muita gente estava comigo. Muita gente estava comigo e falava a famosa frase: Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Na hora que o negócio esquentou... Na hora que eu tava lá sozinho, eu e Deus. Ninguém foi na minha casa levar um pacote de arroz pro meu filho e pra mãe dele. Ninguém foi na minha casa dizer se precisava para pagar uma água, pagar uma luz. Ninguém tava junto. Ninguém. Então não se iluda você que tá aí do outro lado aí achando que os seus parceiros de crime, os seus parceiros da vida louca vão estar com você. Não vão estar. É verdade. Não vão estar. Quem vai estar com você até o fim é o seu pai e a sua mãe, que tá junto contigo. E Deus, que ele nunca abandona. É verdade. Mas agora essa coisa de é nós, meu irmão, eu abomino isso. E Tamo aí, junto. E aí, no caso, então, lá dentro, tu começou a ter uma experiência com Deus, é isso? Eu cheguei lá e vi esse cara, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, irmão, o que tá acontecendo aí, rapaz? Eu falei, eu não posso demonstrar fragilidade, né? O que tá acontecendo aí, irmão? Que você tá maluco? Para com isso aí, rapaz. Aí o cara pegou e falou assim, não, eu quero ir pra minha cadeia. Eu falei, como assim pra minha cadeia? É que eu sou de Faro e eu tô aqui em Lisboa. E eu tava lá na cadeia de Setúbal. Eu falei, caramba, esse cara tá aqui, mano. Aí eu fui lá e o guarda chegou e falou, mano, tira esse cara daqui, mano. O cara tá querendo ir embora, manda esse cara embora. Aí o cara foi lá, conversou, falou, aí entraram na cela, tal, pegaram ele todo cortado, mano. E ele sangrando. Todo cheio de sangue. Ele falou, enquanto não me levar, eu vou me cortar o pescoço. Eu pensei, enquanto ele cortar o dele, tá bom. O negócio é ele querer cortar o mesmo. Eu falei, você vai querer cortar o mesmo. Lembrando que ele falou isso quando ele não era, tá? Ele não servia Cristo, tá? Aí eu fiquei, mas eu tava assim. Aí, primeiro banho de sol. Aí eu fiquei lá, 24, 23, fiquei lá, tal. Cheguei lá de madrugada 24, aí fiquei lá ainda, não saí. Aí saí no dia 25 de outubro. No dia do aniversário. Rapaz! Caramba. Já tá vindo as ideias na minha cabeça, viu, Meu Fernando? Deus. Aí cheguei lá. Essa data tá marcada. Meu Deus. Ai, ei, louvorzão. Esse louvorzão promete. Aí eu cheguei lá, falei assim, caramba, aí saí, aí eu tava com você entra com as roupas que você tem. E eu entrei, eu coloquei o capuz na cabeça,
Cara fechado. E essa situação passou na televisão. Passou? Passou na televisão, passando Caraca. bandidos perigosos. E eu tinha um jornal, a minha esposa tinha visto até... Se eu não me Era pra engano, você ter trazido o jornal pra gente... Tava no Brasil na época, ela até descobriu quando ela mexeu nas coisas lá, ela não sabia. Ela foi morar comigo, ela não sabia de nada disso. Aí ela foi mexer. Você foi preso? Eu falei, o que você tá falando? Eu fui ver essas coisas aqui. Ela não sabia. Aí beleza, eu contei pra ela. E quando eu saí pro banho de sol, aí eu saí com a cara marrentona, assim, tipo assim, ó. Metendo louco, já querendo apavorar. Encostei lá, cruzei o braço lá, fiquei com o braço cruzado assim, aí chegou uns negão lá. Zuca, tá bom? Eu falei, meu irmão, na moral, deixa eu quietinho aqui que eu não tô bem não, irmão. Eu falei, sei lá quem é esse cara. Falou, não tô bem não, mano, não tô bem não. Zuca, eu vi a tua cena na televisão. Aí eu pensei assim, pô, pelo menos eles não vão querer vir pra cima de mim, porque eles chegavam lá, tem gente que chega na cadeia aqui, e os caras apavoram, toma tênis, toma roupa, faz as coisas, mano. Aí, tipo assim, se você for muito bobão. Os caras vão te roubar, vão te bater, vão fazer tudo. Vão fazer com que você peça pra sua família trazer coisas e tudo. Caraca. E eu cheguei lá e eu sempre tive essa postura de defensiva ali, não, e qualquer coisa eu já dava ideia. E o pessoal ficava meio assim, tá ligado? Não é que tinha medo de mim, porque todo mundo ali também sim, mas vida louca. Mas eles já sabiam assim, ó, não vou mexer com esse cara, porque... Ninguém sabe quem é ele. Esse cara não, tipo assim, não é um bobão. É. E foi, eu lembro até o nome do cara agora, o nome dele, um Arthur, um cabo-verdiano. Falou, Zuca, viste a tua coisa lá? Eu falei, mano, não tô legal não tô com a minha cabeça sabendo. Zuca, chegasse tanta noite e tal. Eu falei, eu cheguei e tal. Aí eu conversando com ele falou bem assim, quer tomar um café? Eu falei, não bebo café não, mano. Aí ele falou assim, pô, tá bem, mano, quantos anos tem? Aí, na hora que ele falou quantos anos tem, aí eu falei assim, caraca, moleque, tô fazendo 25 anos hoje. Aí ele, o quê? Rapaziada. Rapaz, essa data 25 aí te persegue mesmo. rapaziada, vem cá. Olha que o Zuca foi preso ontem, tá fazendo aniversário hoje. Vamos pagar um café pro gajo. Eu falei, irmão, você tá fazendo festa pra mim? Eu tô preso. O cara tá preso, todo ferrado. Aí ele foi lá, comprou lá uns cafés lá e veio. Aí depois tinha uns bolinhos que eles vendiam também. Veio lá assim, um bolinho lá e tal. Eu falei, mano, não quero nada não, irmão. Aí que é aniversário, não? Aí eu falei, poxa. E daí eu fui entendendo. Aí Deus foi falando comigo, cara. E Deus foi falando comigo como nunca falou antes. E eu comecei a me movimentar pro lado do Senhor. Por conta da aflição. Eu me movimentei pro lado do Senhor e o Senhor foi falando comigo. E eu vou te falar uma coisa. A gente sorri, a gente dá risada. Que já passou. Mas você observa bem, se você observar bem, Deus ele cria as situações na vida da pessoa que aparentemente naquele exato momento ela não entende nada, ela tá toda desligada, ela tá toda desapercebida. Mas a situação que Deus cria é o cuidado de Deus. Eu vejo o Fernando falando isso aqui agora e o Senhor ministra no meu coração que ao momento que esse cara começou a se aproximar, começou a agitar todo mundo ali, era o cuidado de Deus. Era Deus trabalhando na tua mudança, no teu interior, cara. Porque geralmente quando acontece coisas desse tipo, desse nível na vida de um ser humano, a primeira coisa que vem em mente é ela jogar tudo pro ar, ele quer chutar o pau da barraca, né, assim, e não querer saber mais de nada. Mas o cuidado de Deus, ele é tão tremendo que ele faz algo sobrenatural. Como ele diz na palavra dele, ele usa as coisas loucas deste mundo para confundir a sábio. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Ele chegou lá quando ele chegou para mim nessa situação, e fez isso, automaticamente me remete a uma passagem bíblica. Se você parar para analisar, a cadeia foi o meu caminho de Damasco. Forte. A cadeia foi para mim o meu caminho de Damasco. Eu estava naquele momento ali, quando eu cheguei da cadeia, foi o momento em que eu caí. Eu estava cego lá fora, autossuficiente, me achando o cara, o bambambam, o perigosão. E quando eu cheguei ali, o meu caminho de Damasco foi aquele. E ali o Senhor transformou e mudou a minha história. Tanto é que quando eu canto na minha vida, ele mudou a minha vida, mudou a minha história, foi... É essa canção. Eu compus na cadeia.
Dentro da cadeia. Não só essa, mas como várias outras eu compus dentro da cadeia. E acaba que, quando, naquela situação, eu comecei a ver o cuidado de Deus comigo. Dali passou-se um tempo, eu comecei a fazer orações dentro da cela com outras pessoas. Havia culto lá na cadeia, Fernando? Fazíamos aí, tipo assim, eu conheci um outro brasileiro, conheci um outro, fui conhecendo e tal, a gente foi falando de Jesus, aí falava de Jesus pra um, pra outro, e vamos, ao invés de a gente ir pro banho de sol, vamos reunir dentro da cela pra gente orar. E aquilo incomodou, cara. Aquilo incomodou pessoas. Eu lembro que tinha um rapaz na minha cela, que quando, na época, tinha um relógio, que era um relógio telefone. Você já viu esse relógio telefone? Já, sim. Só que aqui naquela época isso era novidade. Isso aí era pra quem tinha, né, a tal. moedinha. Pá. E acaba que dentro da cadeia era uma coisa que os guardas não conheciam aquilo ainda. Aí as pessoas iam com o relógio normal e chegava na visita, elas pegavam e entregavam o preso, aí o preso colocava no pulso, entrava de boa. E tinha um rapaz lá que ele tirava e ele arrancou o bracelete e ficava só com a parte que era o telefone e ia pra falar, assim. Aí ele pegava aquilo e falava com a família dele, ouvia assim e falava. E ele, todos os dias, ele pegava, abria e colocava essa parte dentro do pão. Dentro de um pão e colocava junto com os outros pães que estavam lá dos outros presos. Aí ele falava, isso aqui é o meu, hein? Ele enrolava lá, isso aqui é o meu pão. Aí todo dia que ele queria falar, ele via isso. E o outro rapaz viu aquilo e cresceu o olho e ficou, querendo, com intenção de roubá-lo. Chegou a determinado ponto, ele disse assim, olha, vai pro banho de sol? Eu falei, vou não, vou ficar aqui na sala que eu vou ficar orando com os rapazes. Ele foi lá, mano, e roubou o telefone do cara do pão. Quando acabou a oração, abriu tal, descemos e tudo, fomos pro almoço. Aí eu tô ouvindo o cara gritar, lá de São Tomé, o cara. E aí, carioca, vem cá! Gritando desesperado. Eu falei, o que foi, cara? O Didi tá te chamando. O Didi era um cabo-verdiano grandão, que era segurança, que foi preso, tava lá grandão, cara gigante. Lembra daquele cara à espera do milagre? Lembra? Sim. Estilo aquilo ali, o cara brabo assim. Aí ele me chamou e falou, bem, aí entrou dentro da cela. Ele falou assim, vem cá. Aí quando eu entrei dentro da cela, eles fecharam a porta. Aí ficou esse bruto, os outros parados. Cadê o telefone? Eu falei, que telefone, irmão? Eu não sabia que ele tinha guardado o telefone dentro do pão. Eu sabia que ele tinha um telefone, eu não sabia onde ele guardava. Ele falou, você roubou. Eu falei, cara, eu não roubei nada, não. Ele falou, bem, eu já sei que é você. Aí eu falei, cara, eu tô aqui, fiquei na cela orando. Fiquei aqui na cela orando, não tava fazendo nada de errado. Os caras, não, nada, aqui não tem Deus, não, rapaz. Você tá de brincadeira que só tem criminoso e tal. Eu falei, mano, e eles fizeram um complô pra me fazer mal pra mim. E esse rapaz que roubou foi num outro cara, que o nome dele era Paulo, era o cara mais, assim, tenebroso da cadeia, assim, que ele era drogado, usuário, e ele fazia um monte de doideira. E ele disse assim, vai lá e fala que foi o cara que roubou. Fala que foi ele e o Renato. Caraca. Que roubou. Aí o cara falou, cara, não vou não. Aí ele pegou e tirou assim e falou assim, eu te ofereço essa droga aqui, ofereceu uma quantia de droga pra ele e falou, eu te dou, só você falar que é ele e aí a gente resolve depois. Ou seja, isso aí é pra poder me eliminar, né? Sim, sim. E o rapaz falou assim, cara, não vou não. Ele é homem de Deus. Ele falou. Imagina, olha como Deus é maravilhoso. Um drogado, um viciado, um cracudo. Ele não quis aceitar a droga para me incriminar, porque ele falou que eu era homem de Deus. E ele disse, não posso. E dias depois, conversando com ele, ele me falou isso, e ele disse para mim assim, que ele já foi da igreja há muitos anos atrás, português. Aí lá do bairro Amarelo, do bairro Amarelo, lá do Pragal. E ele, cara, fez isso. Não aceitou essa proposta para me prejudicar, porque ele viu em mim que eu era homem de Deus. Homem de Deus. Cara, vale a pena você ser honesto, vale a pena você andar com o Senhor, vale a pena você sofrer, às vezes, calúnia, difamações por causa do nome de Jesus, porque quem te justifica é o Deus. Senhor. E, Fernando, mediante tudo isso que tu viveu, essa situação, a tua história desse lado, agora eu gostaria de saber o outro lado da moeda. Como que hoje se encontra o Fernando, né?
servindo a Cristo. Fernando que é um músico, que é um adorador. Fernando que tem CD gravado, né, Fernando? CD, Tem um clipe gravado, né? Fernando tem várias composições. Você que aí tá nos assistindo, né? Aqui depois vai aparecer na tela aqui, né? O videoclipe que foi gravado aqui em Portugal, né, Fernando? Foi. E você entre lá no canal do Fernando, no Instagram do Fernando, vai estar aparecendo aqui embaixo. Aqui, apareceu aqui, ó, Fernando Silva, Felicidade. Esse louvor, Fernando, quando tu me mandou este louvor... É um testemunho isso aí. É teu testemunho. Quando tu me mandou esse louvor, eu vou confessar aqui ao vivo aqui para todos. Quando ele me mandou esse louvor, eu comecei a escutar, porque eu sou uma pessoa muito difícil. Até mesmo os louvores que eu já gravei, composições que eu tenho, eu não gosto de ficar escutando. Sim. Eu gosto de gravar, eu gosto de cantar e Já pronto. Porque eu acho que, tipo, sei lá, às vezes eu escuto, às vezes não. E quando tu me mandou esse louvor, cara, eu escutei ele, só que eu não prestei atenção na letra, eu confesso. Eu escutei e falei, cara, letra da hora. Melodia. Mas agora conhecendo a história é diferente. Sim, mas antes mesmo agora, tu me contando a história do louvor, eu escutei e eu falei, cara, a letra é da hora, a melodia, o arranjo tá top e tal. E eu fiquei com aquilo. Mas teve um dia que eu tava em casa e eu peguei esse louvor e comecei a escutar. Comecei a escutar. Eu falei, cara, esse louvor tem algo diferente. Esse louvor tem uma energia, tem algo diferente, né? E quando eu fui prestar atenção e meditar na letra, Fernando, eu sentia que Deus tinha feito uma obra muito grande na tua vida. Glória a Deus. Entendeu? E independente... Tu não tinha nem me contado o teu testemunho ainda. Tu tinha falado só por cima um pouco e tal. Mas tu não tinha me levado à profundeza do que é o teu testemunho. Mas Deus me mostrou na letra desse louvor que tinha algo profundo, tinha uma essência diferente nessa canção. E quando eu escutei esse louvor aqui, ó, Felicidade, Fernando Silva, pessoal, eu confesso que eu senti a presença de Deus e, ao mesmo tempo, eu senti uma tristeza. Era como se tu estivesse lá dentro, como tá contando agora, triste, cabisbaixo, compondo louvor. E o Senhor me fez sentir toda essa sensação. Eu falei, cara, esse louvor é top, velho. Esse louvor tem uma energia, tem uma mão de Deus, um poder de Deus. Glória então, pessoal, eu te convido, você, telespectador, nossos amigos internautas, entra aí no canal do nosso irmão Fernando, né? Fernando Silva, tá aí no YouTube, né? Entra aí no Instagram, né, Fernando? Fernando Silva também. E acompanha ele, siga ele lá, compartilha esse louvor, né? Glória a Deus. E eu gostaria, Fernando, a gente já estamos quase também daqui a pouco, ainda ao final do podcast, mas antes que termine, eu gostaria agora que tu contasse o que foi que Deus fez na tua vida, cara. Porque o momento de dor, o momento de tribulação, todo mundo pode passar, mas maior e mais poderoso é o que Deus tem a fazer na nossa vida. O vendaval vem, as águas tenebrosas vêm, o vento forte vem tudo, a tempestade, vem tudo, mas Deus está no controle de tudo. Deus, ele tem a sua mão ali, equilibrando. Deus tem o seu equilíbrio ali nas coisas e na hora certa a glória do Senhor se manifesta, assim como foi feita na vida do irmão Fernando. Conta um pouco, Fernando, agora, do que Deus fez na tua vida, né? Conta um pouco do Fernando pai, né? Agora, como você mencionou no início dessa gravação, desse vídeo, né? Desse podcast, que está vindo um novo filho, uma nova bênção na sua vida. Amém. Mas conta um pouco do que Deus fez e do Fernando pai. E é isso. Conta um pouco pra gente. Eu não posso dizer agora sobre o Fernando atual sem voltar lá dentro da cadeia de novo. Porque quando eu recebi a sentença de 22 anos e meio de cadeia, eu fui abalado de uma maneira tão grande que eu planejei tirar minha própria vida. Eu planejei na hora, eu falei, pronto, chega, acabou, eu vou tirar minha própria vida. E eu peguei sabe aqueles apontadores? Sim. Aí eu tirei a lâmina, esquentei e coloquei num tubo de caneta Bic. Já fiz muito na escola.
Mas só que Pra a fazer finalidade, dizer, né? a finalidade era pra me desviver. Caraca. E eu, naquele momento ali, eu falei assim, já era. E quando eu entrei na minha cama, fechei assim, o bunker assim, fechei, e ficava lá na minha cama. Aí quando eu tomei coragem, quando eu encostei aqui, que eu fiz assim, ó. Agora, quando eu fui passar, a cela abriu. Abriu. Caraca. A cela abriu e os enfermeiros disseram, alguém tem medicação? E ninguém na cela que eu tava tinha medicação. Hoje eu consigo entender o cuidado do Senhor na minha vida. Meu Deus. O Senhor, Ele nunca me desamparou, cara. Meu Deus. Ele nunca me desamparou e eu cheguei... Forte. E eles falaram bem assim, olha, dá aqui uma medicação pra esse rapaz aqui, pro brother aqui, porque ele tomou uma sentença muito pesada e ele tá, assim, desorientado. Eu lembro que eles me deram, assim, uma medicação, eu tomei e eu fiquei assim, ó. Aí eu fui, pum, apaguei. Apagou. No outro dia, acordei, assim, meio coisa assim, aí estavam uns irmãos da Igreja Católica, querendo já agradecer os irmãos da Igreja Católica, amo a vida de vocês. Olha aí. Vocês são bênção. Eu fui e lá tinha uns irmãos da Igreja Católica que ofereceram uns radinhos. E eu fui pedir um padre lá, alguém falou, me dá um radinho desse aí, cara. Me deu um radinho. E eu coloquei um fonezinho, comecei a ouvir. Quando foi de noite, eu comecei a ouvir um programa que passava evangélico. Não, só abrindo parênteses aqui. Você tá vendo a importância Da missão. de um trabalho como esse, um projeto como esse? Às vezes ninguém dá valor a esse projeto, ninguém dá valor a um trabalho como esse. Mas por trás disso tudo tem uma oração, tem uma preparação para que venha pessoas como o Fernando agora contando isso, né? E às vezes você que tá aí, né, fica aí murmurando, falando, quer se aparecer, isso e aquilo. Às vezes sim, tem pessoas que querem se aparecer. Às vezes sim, tem pessoas que querem estátua. Mas tem aquelas pessoas ainda que oram com propósito para que um programa, um projeto desse, um podcast desse, chamado Voz do Reino, venha trazer um testemunho como esse. Pode ser que você que está nos assistindo aí está passando por uma situação semelhante a essa. Continua, Fernando. E eu, naquele momento ali, eu cheguei, pedi e comecei a ouvir de noite. E eu cheguei, num momento, passando ali a rádio, ouvi um louvor, eu falei, vou ficar aqui. Fiquei. E essa rádio só pegava quando eu colocava um cabo de vassoura assim, uma coisa lá, e ficava com a mão pro alto. E eu ouvi um pastor falando sobre Jesus. E eu falei, meu Deus. Aí eu fui, peguei o número do telefone, e no outro dia, eu fui na cabine e pedi, alguém me empresta um cartão, me dá um cartão, pum, liguei. Pastor Samuel Pereira. Meu Deus, cara, todos os podcasts que eu já fui, eu falo sobre esse homem. Porque esse homem foi usado por Deus para fazer com que hoje eu estivesse aqui. Primeiramente o Senhor e depois o pastor Samuel. Ele me abraçou como ninguém nunca me abraçou. Ele disse, meu filho, eu liguei para ele, expliquei para ele, ele falou, meu filho, eu já te amo em Cristo Jesus. Marca que eu vou te visitar. E ele foi. Ele me acompanhou, e eu, anos depois, quando eu saí, que eu regressei a Portugal, em 2017 eu vim embora, voltei para Portugal, eu fui para a igreja dele, encontrei ele, e ali começou a fazer um trabalho comigo, de libertação, trabalho, sabe, de discipulado, eu fui. Hoje o meu pastor, ele não está na presença do Senhor, infelizmente. Hoje ele não está na presença de Deus. Ele deu uma tropeçada, ele não está na presença do Senhor. Mas ele foi fundamental. Ele, pastor Samuel Pereira e a pastora Adriane Pereira, foi fundamental. O pastor Renato também foi fundamental na minha vida cristã, hoje servindo ao Senhor. E eu fui fazendo o ministério acabou, e depois eu fui para o Ministério Madureira, e hoje eu tenho o meu líder espiritual, que é o pastor Gilson, e a pastora Elaine, Gilson Pires e a Elaine Pires. E nós, ali dentro, desenvolvendo isso, hoje eu sou ministro de louvor, juntamente com os meus irmãos em Cristo, o João, o Dudu, a Raíssa, a Vitória, a Sara. Estamos ali, o Ebert, estamos ali fazendo um louvor com a intenção de atrair a presença do Senhor. Como você disse, ninguém quer se aparecer. A gente, de verdade, quer que a gente se diminua, para que a presença do Senhor ela seja real naquela igreja, naquele ambiente. Porque hoje, o Fernando que você está vendo, está transformado, foi transformado. Mas também houve um querer, houve uma vontade, houve um desejo de mudança na minha vida. Às vezes você está aí hoje, você às vezes, quem sabe, é um usuário de droga,
Quem sabe você é uma pessoa que é um alcoólatra. Quem sabe você é viciado em remédios. Quem sabe você é viciado em pornografia. Quem sabe você é viciado em jogos. São tantos vícios que a gente pode aqui nominar. Mas eu quero te dizer que, dependentemente de qual vício você tem, Jesus, ele pode te libertar dele. O Senhor pode te libertar dele. Hoje eu trabalho e eu vivo com o suor do meu rosto. Hoje eu tenho o prazer de deitar com a minha esposa, estar com os meus filhos. Hoje eu tenho uma nova vida em Cristo Jesus, porque Ele mudou a minha vida e Ele mudou a minha história. E Ele pode mudar a sua história também. Fernando, canta uma palhinha desse louvor aí. Canta aí. Tem a parte que eu gosto muito, que fala assim: Ele mudou a minha vida, mudou a minha história. Olha lá na câmera lá. Jesus mudou a minha vida, por isso eu dou glória. Assiste lá, cara, e me ajuda a fazer com que essa música chegue ao maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que existem pessoas que precisam ouvir que Jesus ainda muda a vida, que Jesus ainda muda histórias. Amém? Que Deus abençoe. E aí é isso, então, no caso, a vida do Fernando mudou da água para o vinho. Fernando hoje é um adorador, é um ministro também do louvor na casa do Senhor, né? Sim. E o Fernando tem algum plano de projeto futuro, gravação, CD, não sei. Hoje a gente já não tem mais CD, né? Mas a gente temos hoje videoclipes, novos singles, entendeu? O Fernando tem algum plano em mente para o ano de 2026 ou ainda esse ano, antes de findar o ano? Tenho vários projetos que estão no papel, mas infelizmente por conta do financeiro, eu ainda não consegui colocar eles ainda para poder sair do papel e ser uma realidade. Foi muito difícil conseguir fazer o projeto do Felicidade. Foi um valor assim que eu tive que fazer rifa. Sacrificou, né? Sacrifiquei muito, pedi muito ao Senhor, mas foi um projeto que ficou muito lindo, ficou muito top. Sim, eu assisti lá. Foi muito top. E acaba que eu tenho vários outros projetos. Quem sabe você tá me vendo aí, ó, quer fazer um patrocínio, né, para ajudar, né? Quer abençoar a minha vida. Não é me abençoar financeiramente, é patrocinar um projeto desse aí para que alcance vidas. Eu não tô pedindo dinheiro para ninguém, irmão, pelo amor de Deus. Mas se você quiser patrocinar um videoclipe, patrocinar uma canção que pode chegar até a vidas que precisam ouvir, cara, eu não tô falando só de mim, não. Existem pessoas aí perto da sua casa, pessoas da sua igreja. Às vezes você tá assistindo isso aqui, você sabe que dentro da sua igreja tem pessoas que têm projetos e às vezes não tem a condição financeira, mas você pode ajudar, cara. Abençoa também. É que a gente temos vivido um tempo, ô Fernando, vou falar algo aqui, até mudar um pouco aqui o contexto aqui do que nós estamos tratando. A gente estamos vivendo um tempo assim, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, eu vou orar por ti. Amém. Orar é top. Yeah. Mas a oração, ela é bênção? É sim. Mas tem a ação. A oração, ela vem junto da ação. Um podcast desse, um projeto como esse, não só depende da oração, não. Tem que ter a ação. E a ação, irmão, infelizmente, ou melhor, felizmente, é o dinheiro. Não tem conversa. É você pagar para ter. Quer ter um bom investimento? Então você tem que investir. E investir alto. Quer ter um bom carro? Então você tem que investir alto. Quer ter uma boa casa? Tem que investir alto. Então, tudo que você faz, né? Que você quer o melhor, você tem que ter um sacrifício. E não é fácil, é difícil. É verdade ou não é, Fernando? Meu Deus. As pessoas falam assim: Fernando, cadê as músicas? Eles sabem que eu tenho várias outras músicas. Cadê? Eu falei: cara, eu não tenho condição financeira. Eu tenho minha vida fora da igreja, trabalho, eu tenho aluguel, tenho família. Ou seja, você sabe muito bem que a gente... Sim. É sacrifício, é muito sacrifício pra gente poder tirar e fazer um projeto desse. Cara, foi tão gratificante ouvir
ver mensagem, chegar mensagem para mim de tantos lugares. Pessoas da Inglaterra, pessoas do Brasil, pessoas lá de um cantão do Brasil me mandando mensagem. Cara, que coisa mais linda. Deus tá falando comigo através desse louvor. Tantas outras pessoas no meu Instagram mandando mensagem dizendo: esse louvor tocou o meu coração, isso foi algo diferente, sabe? Que tem uma pegada diferente, não é algo assim... É diferente. É um testemunho contado musicalmente, né, Fernando? É profundo. E foi tipo assim, e Deus, ele age, ele trabalha através dos louvores. A palavra do Senhor, ela é pregada, mas ela também é cantada. A palavra também é cantada. Se você vê na passagem que Davi estava ali junto com Saul estava ali naquele momento ali, ele estava atribulado. E quando ele tocava a sua harpa ali, quando ele louvava, ele adorava com o instrumento, o espírito maligno que estava na vida dele saía. Porque o louvor tem poder de mudar, mano. E, Fernando, a gente já estamos chegando ao final do podcast, mas agora eu quero ver uma pergunta aqui muito interessante. O Fernando participou da primeira edição do Louvorzão. O que é que você tem a falar do Louvorzão, Fernando? Seja sincero, não vem com malandragem porque eu tô sofrendo, não. Fala a verdade. Meu Deus. Cara, foi assim, sem demagogia, foi espetacular, foi top. Foi um evento assim que muitas pessoas não deram nada. Muitas pessoas desdenharam, muitas pessoas deixaram de ir, muitas pessoas que deveriam ter ido, não foram porque não acreditaram. Mas eu tive lá e eu posso dizer pra você que foi assim, impactante. Foi assim, glória a Deus, tão gostoso, porque a gente não foi ali com pretensão de ganhar dinheiro, de ganhar visibilidade. Até porque nem tem como. Não tem. E aí, porque tipo assim, existem pessoas que falam assim: eu não vou em tal igreja porque só tem 5 membros, só tem 10 membros. Ou até mesmo eu não vou lá porque neguinho lá só quer se achar e tal. E quando eu fui ali, eu vi, foi tão... Olha, eu vou te dizer uma coisa dos bastidores. Bem, eu vou falar. Fala. Pra você ver como é que as coisas pro Senhor é com tanto sacrifício, que teve um momento... Eu não tinha ido louvar. Acabou a pilha do microfone. Acabou a pilha do microfone. Ele teve que ir buscar hora. Corri pro carro, peguei o carro, fui procurar, meu Deus, cadê as pilhas? É tudo com sacrifício mesmo. Voltamos e corremos ali, e corre pra um lado, corre... Cara, é difícil fazer as coisas pro Senhor. Agora eu te falo, se fosse algo que fosse pro mundo, patrocinadores de cerveja apareceriam, pessoas para doar dinheiro apareceria, tanta coisa. Mas como é para o Senhor, às vezes as pessoas ficam assim: não vou investir, não vou ajudar. Nem vou participar, nem vou lá, nem nada. Eu vou falar que vou, mas um dia eu não apareço. Não apareço, Isso é feio, a palavra de Deus diz que é sim, não. O que proceder depois disso é malignidade. Então, preste atenção, mano. E, Fernando, foi um momento assim, muito top, porque eu vou agora falar algo aqui com meu coração regozijado na presença do Senhor. E foi um momento tão maravilhoso, porque a simplicidade, cara, já ia falar isso agora. Deus opera de tal forma sobrenatural na simplicidade. E, cara, o Fernando viu lá, o Fernando ajudou, o Fernando tava conosco ali. E a simplicidade, cara, foi tão lindo que Deus operou naquele lugar. E faz um convite, Fernando, para os teus amigos, para as pessoas que não foram, para eles verem que Deus tá nesse projeto e Deus vai te usar tremendamente agora, na segunda edição. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Aleluia. Olha, você que não sabe, dia 25 de outubro vai ter a segunda edição. Aí, lembrando, esse 25 é aniversário dele, viu, irmão? Dia 25 de outubro, meu aniversário vai ser especial, porque eu vou estar adorando ao Senhor nesse dia. Eu quero convidar também você, sua família, seus amigos. Você que não foi na primeira edição, venha. Venha, porque muitas vezes a gente só quer ir em templos majestosos, grandes eventos, mas o Senhor ainda ele trabalha nos pequenos eventos, glória a Deus, naquelas casinhas pequenininhas. Então, não seja omisso a isso, entendeu? Vem participar com a gente dia 20. Anota aí, peraí. Pega esse papel aí.
Anota aí. 25 de outubro, louvorzão. Vai ser top. Eu queria participar mais, tá mais. O Benny mora um bocadinho longe de mim, eu moro longe. Eu queria estar mais próximo do Benny, porque Benny foi uma pessoa que apareceu na minha vida assim, foi por rápido, acaso, né? foi através da vida do meu outro amigo também, o Anderson, levou ele lá, e a gente se conheceu, teve uma química, Olha uma aqui, amizade. ó. Olha, até caiu aqui, olha aí, ó. O pastor já colocou aqui, ó, louvorzão aí, ó. Amém. Meu Deus, a emoção E é grande. a gente teve uma química, uma amizade top. A gente mora um pouquinho distante um do outro, mas toda vez que a gente se vê É glória, é abraço tudo, de é irmão, tudo. é uma benção. Então, eu quero dizer que se você tem a possibilidade do dia 25, vai, filho. Lá no Space Garden, cara, lá em Almada, vai que vai ser benção. Deus vai falar através da vida desse homem e de todos aqueles que tomarem aquela tribuna para poder ministrar a palavra do Senhor. Creia nisso. Dessa vez o Fernando vai cantar um corinho de fogo lá, não vai não? Irmão, é isso aí, o podcast tá chegando nos minutos final. Para mim foi uma honra, né? Trazer o nosso irmão, amigo, né, brother Fernando aqui, né, para estar participando desse segundo episódio, né? O podcast Voz do Reino começou agora há pouco tempo, mas tudo que começa devagar, tudo que começa aos poucos, na presença do Senhor, ele vai não só crescendo, mas ele vai criando uma estrutura e se enraizando. Quando quando a raiz começa a se alastrar, Fernando, o negócio aí Deus faz bradar. Tá aqui, né? O Fly do Louvorzão, você, nossos irmãos em Cristo, independente da sua denominação, igreja, eu deixo aqui juntamente com o nosso irmão Fernando o convite, venha porque lá nós vamos pregar o mesmo Deus, Jesus, o nosso Nazareno, o nosso amado, o nosso Abba Pai. Então venha conosco, venha adorar. E eu gostaria de, pela última vez que o pastor colocar aqui o Fernando, coloca aqui o Fly do Fernando aqui, pastor. O pastor vai colocar o Flávio Fernando, siga o Fernando também, né? Siga o Fernando na rede social dele. Aqui, ó, tá aqui o Fernando, né? E eu quero fazer meus agradecimentos, primeiramente ao nosso grande e todo-poderoso Senhor Jesus Cristo, né? Quero mandar um abraço para minha esposa, que também está nos assistindo. Aí do outro lado, toda a minha família, mandar um abraço, um beijo para minha esposa e toda a minha família, um grande abraço. Telespectador que parou esse momento para nos dar essa audiência, olha, um forte abraço, né? Fernando, quer deixar algum agradecimento, Fernando? Deixa aí, aproveita o tempo que está aqui nesse momento. Quero agradecer primeiramente a Deus, a vida da minha esposa, meus filhos, os meus primos lá do Brasil, de Cachoeiro, meus parentes que me acompanham, os meus pastores, que Deus abençoe, os meus irmãos, agradecer a você, meu amigo. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente. Amém, meu irmão. E que em nome de Jesus isso aqui vai crescer grandiosamente. Amém. Eu creio. E grandes homens de Deus irão sentar aqui. Amém. E esse nome, Voz do Reino, vai correr. Aleluia. E pessoas vão ser edificadas através de histórias de homens que foram transformadas. E eles vão contar suas histórias. Eu creio em nome de Jesus, porque a sua simplicidade vai te levar a lugares muito grandes, cara. Eu creio. A sua simplicidade. Eu sei que você é um cara simples. A sua simplicidade vai te levar a lugares que você nem imaginou. Porque o Senhor tá nesse negócio. Eu creio. O Senhor é na sua vida. Aleluia. O Senhor é contigo. Que o Senhor possa te fortalecer. Que o Senhor possa fazer com que você entenda que o alvo é Ele. É Ele que vai suprir, é Ele que vai abençoar, é Ele que vai trazer as pessoas, é Ele que vai soprar o nome das pessoas que vão sentar aqui. E em nome de Jesus, tudo que você pedir em oração, o Senhor vai conceder, porque o Senhor é o teu Pai. Aleluia. Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Aleluia. E para finalizar esse podcast, Voz do Reino, segundo episódio, cara, eu acho que tem que dar honra a quem merece honra. A Bíblia diz, o Senhor fala, eu honro os que me honram e desprezo os que me desprezam. Mas quando é honra, tem que dar honra. Eu quero agora que você, finalizando esse podcast, escute agora a música do Fernando. Vai estar tocando aí agora para você. Felicidade. O trecho mais importante, o refrão. Ele mudou a minha vida.
mudou a minha história. Eita, glória. Eu quero te agradecer. Fique com Deus. Abraço. Que Deus te abençoe, você e sua casa e sua família. Até o próximo episódio, Voz do Reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele mudou a minha vida, mudou a minha história.